Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o mistério da pisadeira. Já ouviu essa história? Já conhece essa história? De uma mulher terrível que aparece em nossos sonhos e quando tentamos acordar não conseguimos nos mexer e olhamos para cima, ela está sentada em cima do nosso peito, com os pés no nosso peito, ou às vezes tentando nos sufocar? Então, eu separei um artigo de uma revista médica para começarmos a falar desse assunto. Um artigo, aliás, bem interessante, em que essa revista, esse periódico da área médica ligada ao sono, fez uma pergunta aos estudantes e procurava respostas com relação a isso. Então, qual que é essa revista? É o Journal of Sleep Research, tá? É uma revista estrangeira conceituada. E ela fez a seguinte pergunta aos estudantes de medicina procurando o diagnóstico. Era assim: um adolescente de 16 anos, saudável e vivendo em Minas Gerais, teve uma terrível experiência à noite quando foi dormir. No telhado, acima do seu quarto, ele ouviu um estranho barulho e então viu algo sinistro entrando pela janela. Uma mulher velha, muito magra, de aparência repugnante, despenteada e com longas unhas. Ela andou até sua cama e começou a pisar no seu peito. Ele estava deitado de barriga para cima, deixando-o com dificuldade de respirar e sem capacidade de gritar. Após alguns minutos, o terror passou e ele conseguiu se levantar. Rapidamente foi relatar o caso para sua mãe, o qual então ela respondeu: "Eu falei para você não comer muito antes de dormir. Você foi atacado pela pisadeira." Então eles pegaram um fato que realmente aconteceu no Brasil, em Minas Gerais, porque esse jornal ele é estrangeiro, ele é distribuído no mundo inteiro. Ele queria, em cima dessa história, do que houve, que realmente foi um fato, o diagnóstico com relação aos estudantes de medicina. E os estudantes chegaram à conclusão, com relação a ouvir esse relato, que se tratava do quê? Paralisia do sono. Então, qual que é a visão médica, científica para a paralisia do sono? Esse mal, a paralisia do sono, e tenham calma, assistam até o final, que nós já vamos falar da área espiritual com relação a isso, da famosa pisadeira. A paralisia do sono é um mal que ele ataca de 7 a 8% da população mundial, então é bastante, tá? E desses 7 e 8% da população mundial que a paralisia do sono afeta, 28% são estudantes. Isso é bem significativo. Então, deixa bem estreito já para onde começar os estudos com os mais jovens. E segundo a medicina, o que é? Que o próprio organismo, quando adentra na fase REM do sono, a fase REM é a rápida movimentação dos olhos. É a fase do sono em que o nosso corpo está mais relaxado e os sonhos mais nítidos e vivos acontecem. É a fase do sono onde mais o corpo da pessoa relaxa, descansa. E durante essa fase REM, o que acontece? Para proteger o corpo de movimentos bruscos, tá? E evitar assim acidentes e garantir um melhor descanso físico para a pessoa, a mente deixa o corpo paralisado, meio que impede ele de se mexer enquanto a pessoa está dormindo, mas nessa fase do sono REM. E em algumas pessoas, a medicina ainda não sabe explicar o porquê eles acabam despertando durante essa fase, com o corpo paralisado. Então eles tentam abrir os olhos, tentam mexer as mãos, os pés, levantar e não conseguem. E ficam desesperados nessa hora. Então, nós precisamos entender que essa paralisia
na verdade, ocorre com todos, com 100% da população durante a fase REM do sono. Mas acordar durante a fase REM, onde o corpo está paralisado, numa tentativa do organismo de preservar o corpo contra atitudes bruscas, violentas e não se machucar, ele acomete de 7 a 8% da população acordar nessa fase. E segundo a medicina, segundo a ciência, esse acordar na fase REM do sono se deve a alguns fatores como estresse extremo, traumas, sono desregulado, falta de sono, dormir de barriga para cima para quem tem apneia e fatores genéticos. Eles dizem que durante essa paralisia do sono pode ocorrer alucinações, como por exemplo, sentir a presença de intrusos, sufocadores e esmagamento do peito. Então, com relação àquela história que foi dada aos estudantes de medicina para proferirem um diagnóstico, eles chegaram a essa conclusão, é a paralisia do sono. E como vocês estão vendo, a ciência tem toda uma explicação com relação a isso. Então eles dizem também que para evitar a paralisia do sono, a pessoa precisa dormir de 7 a 8 horas de sono por noite. Precisa geralmente procurar dormir no mesmo horário, manter o ambiente escuro em silêncio, evitar distrações na hora de dormir, como o uso de aparelhos eletrônicos, tá? Evitar grandes refeições, o consumo de café, de álcool antes de dormir e praticar mais exercícios físicos. Até mesmo a presença de espíritos na hora da paralisia do sono, eles dão uma explicação científica, que eles falam que é alucinação. Mas o que acontece? Já que estamos pegando provas aqui na área científica para falarmos de paralisia do sono, nós precisamos também pegar algumas provas para falarmos da paralisia do sono, agora usando a espiritualidade, em termos espirituais. Existem muitos relatos de paralisia do sono, inclusive muitos desses relatos pessoas me enviaram, com relação a sentirem durante a paralisia realmente a presença de alguém ali no quarto, de alguém junto com eles, de alguém em cima deles, ou sufocando de alguma forma. E existem registros de câmeras de segurança, de monitoramento, que é como esse que vocês estão vendo na tela, de realmente uma pessoa que sofria paralisia do sono e enquanto estava dormindo, a câmera flagrou uma sombra sobre o peito dessa pessoa, como sentada ali. Esse fato ocorreu na Inglaterra. E a pessoa relata que exatamente nessa noite que a câmera registrou esse fenômeno, essa presença em cima dele, ele teve paralisia do sono. Ele acordou, não conseguia abrir os olhos e não conseguia se mexer. Geralmente a paralisia do sono dura 1 minuto, aproximadamente. Em casos raros e excepcionais, até 20 minutos. Então, e agora? Nós temos um fator médico, científico, e nós temos um fator espiritual. E com relação ao mistério da pisadeira, a pisadeira, na verdade, é a versão tupiniquim, a versão brasileira do que aí no mundo afora chamam de súcubus, que é a versão de um espírito feminino que ele, durante a paralisia do sono, ataca algumas pessoas. Para vocês terem ideia, lá no Ceará, não se chama pisadeira, se chama pisador. Já é uma versão masculina. Seria a nossa versão tupiniquim para o íncubus. Então, durante a Idade Média, onde foi bastante repercutida essa história dos íncubus e súcubus, espíritos que atacam durante o sono e que tem uma versão masculina, uma versão feminina, nós também temos a versão aqui no Brasil. A pisadeira, na maioria dos estados do Sudeste, tá? E no Ceará, o pisador seria pisadeira súcubus e o pisador, lá para o norte, nordeste, o íncubus. Essa pisadeira, como vocês leram lá no relato do Jornal de Medicina,
ela tem essa aparência, segundo algumas pessoas que vêm de uma mulher velha, muito magra, feia, despenteada, longas unhas, anda pelo telhado das casas e pisa no peito do que estão dormindo. E para nós entendermos esse assunto, nós precisamos, na verdade, unir esses dois entendimentos, o da medicina e o da espiritualidade. Essa paralisia do corpo que ocorre na fase do sono REM, ela acontece para não deixar o corpo ter movimentos bruscos durante o sono, para evitar acidentes, machucados. O despertar, que é excepcional, que é errado durante essa fase, que faz com que a pessoa tenha medo, não conseguir abrir os olhos, não conseguir se mexer. E como nós sabemos muito bem, alguns espíritos, no mundo espiritual, no éter, no astral, eles se alimentam de alguns sentimentos pesados das pessoas. E quais são esses sentimentos pesados? Principalmente o medo, a raiva, o rancor, o ódio, a mágoa, a tristeza. Então vocês já viram aquele filme, por exemplo, de vampiros, quando um vampiro sente o cheiro de sangue? O vampiro se alimenta de sangue, mas ele sente o cheiro de sangue, ele fica louco para se alimentar. Ou um zumbi que vê pessoas vivas e aí, como se sentisse o cheiro de cérebros, e ele vai atrás dessas pessoas. Exatamente ocorre igual com esses espíritos que se alimentam de medo. Quando eles sentem o cheiro de medo, do sentimento de medo, eles se aproximam para se alimentar justamente desses sentimentos. Essa alimentação desses espíritos serve para deixar eles aqui na matéria. Eles não querem ascender para o mundo espiritual, eles não querem entrar para essa nova etapa evolutiva. Eles são muito apegados à matéria, em revolta, e eles querem permanecer aqui, mas eles precisam de alimento para permanecer aqui. E eles se alimentam do medo de outras pessoas. Então, exatamente quando a pessoa fica presa numa paralisia do sono, que pode ter sido ocasionada realmente por estresse, por uma noite mal dormida, para quem tem apneia, dormir de barriga para cima, e durante a fase REM acordar e não conseguir se mexer, e aí vem o sentimento de medo sufocando aquela pessoa, o que acontece? Lá no mundo espiritual atrai esses seres, e como loucos ele vem atrás dessas pessoas, para se alimentar justamente do medo que elas estão sofrendo em razão de não conseguirem despertar, de não conseguirem acordar. E aí algumas pessoas realmente sentem, veem a presença deles sobre o peito, tentando sufocá-los ou ali do lado. Nós precisamos compreender que esses dois fatores podem ocorrer ao mesmo tempo. A medicina, ela nunca vai aceitar. A ciência nunca vai aceitar essa explicação espiritual. Assim também como a espiritualidade, ela não aceita a explicação científica para a paralisia do sono. Mas nós temos que saber conciliar as duas e entender que elas podem acontecer ao mesmo tempo para uma determinada pessoa. E aqui vem uma pergunta para terminarmos. Por que ocorre entre os mais jovens? A paralisia do sono afeta de 7 a 8% da população mundial. Desses 7 a 8%, 28% são os mais jovens que têm, os estudantes. Porque os sentimentos das pessoas mais jovens são mais vívidos. Eles são mais fortes, mais reais. Então esses espíritos justamente vêm atrás desses sentimentos que podem dar mais alimento para eles, que podem encher melhor a barriga deles. E depois, com o tempo também, a gente vai envelhecendo, nós vamos ficando mais sábios, mais experientes, aprendendo a ter um contato maior com o mundo espiritual e saber que esses espíritos estão lá, fazem parte. E de certa forma nós vamos perdendo o medo de encará-los, de enfrentá-los. E aí eles começam a meio que perder o interesse por nós, porque não tem mais sentimentos de medo que eles possam se alimentar envolvidos. Então o mistério da pisadeira, na verdade, é o que nós chamávamos antigamente, na verdade, os nossos ancestrais, de íncubos e súcubos,
Mas a versão tupiniquim, pisadeira e pisador, dependendo do estado que você mora, vai ter um nome diferente. Mas esse artigo médico que foi colocado como numa prova para os estudantes de medicina citou a pisadeira no Brasil. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar uma experiência que tiveram com a pisadeira, com o pisador, com íncubos, súcubos, fiquem à vontade, deixem nos comentários, outras pessoas vão ler e vão aprender. Só mais uma coisa, eu lembrei aqui que o artigo também cita que algumas pessoas sentem prazer com relação a essas experiências envolvendo a paralisia do sono, envolvendo a presença de íncubos e súcubos, inclusive de várias mulheres eu já li a respeito, que me relataram que elas sentiram prazer ao invés de medo com a presença desses espíritos. Então uma porcentagem pouca dessas pessoas que são afetadas pela paralisia do sono podem sentir prazer com esses seres, tá? De toda forma, de igual modo, eles estão sugando essa energia e elas se sentem bem fazendo isso. Então são casos à parte que precisam ser estudados para ver o que pode estar ocasionando isso. Essa sensação de prazer em viver experiências que para algumas pessoas apenas acarretam o medo. Mas eu precisava falar aqui porque eu sei que algumas pessoas que vão estar assistindo vão falar assim, mas faltou ele falar porque eu sinto prazer quando acontece isso. Esse prazer é como se elas estivessem tendo relações com esses espíritos. Na verdade é o entendimento dessas pessoas, mas o que eles estão fazendo é de certa forma sugando um pouco dessa energia. E aí, durante essa sucção, elas podem absorver certa energia deles também. Pode ser que isso esteja ligado a essa sensação de prazer, mas também entre aspas. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!